Vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajuda o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício, tamo junto. Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono, bem-vindos ao canal Ouroboros. Hoje nós vamos fazer uma análise muito parecida com uma análise que nós já vimos antes. Na verdade é um react de um canal muito pequeno que pegou por acaso um tema muito mais parecido com um tema que, por exemplo, Escola Tartaruga pegou em um vídeo dele anterior. Como são temas parecidos, vamos agregá-los e ver se os argumentos são parecidos. E dessa vez os lutadores são diferentes. Goku na fase contra Piccolo Jr., final de Dragon Ball, o anime Dragon Ball, porque o mangá Dragon Ball acaba na saga Majin Buu, tá? Então, final de Dragon Ball clássico e contra Conquista. Final da terceira temporada de Invencível, mas também considerando que o Conquista é de fato nas HQs. Então, bora lá para análise, vamos fazer o react e depois a gente vê se os argumentos estão corretos ou se de repente ele acertou tudo ou errou tudo. Vamos lá, né? Vamos ver a opinião do nosso querido amigo. Deixa o like e sigam o canal do rapaz, é um canal novo, vamos apreciar. Bora ver o vídeo do nosso amigo aqui. Olá pessoas, Thunder Here e sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Com esse final incrível de Invencível, não tem como eu não fazer um vídeo sobre Conquista, alguém completamente maluco por batalhas que não tá nem aí desde que ele consiga lutar com alguém forte. Te lembra alguém? Exatamente, quem melhor para enfrentar o Conquista do que outro maluco por batalhas que não liga pra nada desde que ele consiga enfrentar um oponente forte. No vídeo de hoje, nós teremos Goku vs Conquista. Será o Conquista dos quadrinhos e o Goku do 23º Torneio das Artes Marciais. E a diferença de poder entre esses dois personagens não é tão grande quanto parece. Conquista nos quadrinhos, na verdade, é muito mais poderoso do que na série de TV. Isso porque ele escala com Viltrumitas muito mais fracos que ele, como o próprio Nolan e o Mark mais tarde nos quadrinhos. O próprio Cecil diz que o Conquista é o Viltrumita mais forte que ele já viu, o que significa que ele é mais forte que o Nolan também. E 3 Viltrumitas, que têm um nível similar ao Nolan, conseguiram um feito impressionante, que obviamente escalaria para o Conquista também. Mais tarde, esses 3 Viltrumitas, usando uma arma para desestabilizar o núcleo de um planeta, atravessou ele completamente usando a ajuda um do outro, o que causou uma destruição extremamente grande. Se a gente calcular o nível de destruição e dividir para os 3, isso dá mais de 567 hexatons de TNT, o nível suficiente para destruir. Querido, legal, mas é um tipo de cálculo completamente desnecessário. Os caras atravessaram um planeta de ponta a ponta. Tinha um buraco de entrada para facilitar a entrada? Tinha, ok. Mas não muda o fato que dali até ali você tem bilhões, trilhões, quadrilhões de toneladas de massa, de terra, de rocha, de magma, de todo tipo quanto é material duro e resistente que um planeta rochoso é composto. E Viltron não era um planeta diferente disso, era um planeta rochoso. Um detalhe que ninguém sabe é que tá vendo, aqui não vai aparecer meu mouse, mas tá vendo esse anel? São corpos. Pra quem acompanhar as temporadas seguintes, vai entender o que eu tô falando nesse vídeo de hoje, mas isso aí são corpos. A roupa branquinha te lembra alguém? Algum povo que usa um traje branco? É isso que aconteceu com essa galera depois de um desastre. Mas legal, bom feito para início. Um pequeno planeta, isso feito por Viltrumitas supostamente inferiores ao Conquista, ou seja, o nível de poder dele provavelmente é superior a esses 3 Viltrumitas individualmente. É claro que o Goku não fica para trás em questão de poder. Desde pequeno, ele já superou o Mestre Kami durante a sua luta contra o Ten Shinhan, onde o Mestre Kami diz que seus pupilos finalmente o superaram e diz que ele não conseguiria ter derrotado o Ten Shinhan durante a sua luta.
Bem mais cedo durante a série, o Mestre Kami conseguiu destruir a Lua, o que dá uma energia de aproximadamente 29,6 exatons de TNT, exatamente nível Lua. Mas é óbvio que o Goku ficou muito mais forte durante sua jornada no mangá. Portanto, o verdadeiro nível do Goku pode ser calculado usando alguns multiplicadores implícitos dentro da história. Por exemplo, nós temos o Tamborini. O Tamborini é citado como várias vezes mais forte que o Symbol, uma das criações do Piccolo Daimao. Portanto, esse Symbol consegue lutar com o Yajirobe, que é comparável ao Goku. Mais tarde, claro, o Goku furioso consegue matar o Tamborini. Portanto, ele escala como várias vezes mais forte do que ele era durante o torneio, o que é aproximadamente 88 exatons de TNT. Mas, é claro, não acaba aí os multiplicadores, porque quando ele vai enfrentar o próprio Piccolo Daimao, ele diz que 50% do poder dele é o suficiente para matar o Goku. Ou seja, o Piccolo Daimao com 100% do seu poder escala pro dobro da energia que a gente acabou de citar, o que é aproximadamente 177,6 exatons de TNT. Isso sem contar o fato do Piccolo velho ter aguentado um Kamehameha sem levar nenhum dano. De acordo com o Daizenshu, você precisa de pelo menos 2 vezes a quantidade de Ki do seu oponente para conseguir não levar dano nenhum. Calma lá. A Daizenshu, página que você pegou, tá explicando a barreira que o 17 usa. O 17 nem é um cara movido aqui. Então, calma aí. Para cancelar ataques físicos de Ki dos seus oponentes, eles precisam emitir Ki que fosse pelo menos 2 vezes o dos seus oponentes. Isso é natural para o número 17. Aí que tá um detalhe. E aí olha só como a Daizenshu nunca serviu como parâmetro para nada. E logo em seguida ela diz 17 que tem energia infinita através do seu gerador. Ele é hábil para usar essa técnica. Ou seja, o 17 faz isso utilizando o seu gerador de energia. Ou seja, a energia dele equivale a 2 vezes o que utilizado para defender o ataque contra ele na barreira. Tá escrito aí. Ok. E o 17 tem energia infinita, não Ki infinito. Essa energia consegue estar perto, equivalente ao Ki? Sim, tanto que a categoria dele é manipulação de Ki, a barreira. O que implica dizer que a energia desse gerador é muito parecida com a energia do Ki. Ótimo, legal. Mas isso não explica como o Piccolo Daimao fez. Mas basicamente, ele tancou uma rajada de Ki que possivelmente era o suficiente para aniquilar a Lua. Como ele fez isso? Se fortalecendo com o próprio uso do Ki. Já que o Piccolo Daimao não tinha barreiras de Ki, pelo menos não foi mostrado no mangá, nem no anime, nem em lugar nenhum, ele pode utilizar o seu próprio Ki para fortalecer o seu próprio corpo e resistir a um ataque. Coisa que o Goku faz, inclusive treinando, utilizando um Kamehameha contra si mesmo enquanto vai a Namekusei. Legal, né? Bacana. Bom artifício legal para trazer a página que descreve isso. Ainda fala o capítulo, etc. Mas isso é o número 17. Calma lá, meu amigo. Dele. Ou seja, na verdade é um multiplicador de 4 vezes, não apenas de 2. Ou seja, o Piccolo Daimao realmente tem 355 exatons de TNT, não apenas 177. Claro, o Piccolo Daimao jovem ainda é muito mais poderoso do que a sua forma velha, portanto ele pode receber um leve upscaling para o próximo nível, que é o nível Planeta Pequeno, que é exatamente 433 exatons de TNT. Por ele ser muito mais poderoso que o Piccolo Daimao 33, esse tipo de ranqueamento 5C, 5B, 5A, A1, A0, Squidverse Battle, pra mim isso aqui não significa absolutamente nada. Vale o que tá dentro da obra, não teoria de fã. Eu não vou analisar
O quanto um outro cara imaginou que fosse pra ser assim, por quê? Porque esse tipo de power scaling de versus battle escala uns personagens nada a ver, pros níveis nada a ver, fala que o cara destrói não sei o que com um braço. Aí você vai considerar o braço dele tá lançando uma rajada de energia do tamanho do Everest em cima do planeta. E não é assim que funciona nas histórias. Então, Versus Battle... Mas, de fato, eu imagino que o próprio Kami possa ser um planeta pequeno. Na Lua já tem um tamanho bem nice. Se ele atingir um planeta um pouco maior do que a Lua, e esse ataque do Kamehameha, por exemplo, atingir um ponto onde a própria estrutura do planeta vai colapsar sobre si mesmo, o planeta vai pro saco. Coisa que eu vou explicar melhor no vídeo sobre área de... Como é que era? Área de impacto? Não. Como é que era? Área de alcance, área de batalha. Agora eu me esqueci, mas vai ter um vídeo só disso. Mas não. Área de efeito. Não tem nada a ver com a área de efeito, mas vou fazer um vídeo sobre a área de efeito e eu vou falar isso no vídeo de área de efeito. Mas o fato é que o Kami, lá no torneio anterior, já conseguiu destruir uma lua. E para isso, basta que o seu poder consiga desestabilizar a estrutura do corpo celeste. Um planeta pequeno, mas um pouco maior que a Lua, se fosse atacado num nível de ataque que vaporizou a Lua, certamente teria toda a sua estrutura planetária destruída, o que faria com que o planeta implodisse, colapsasse sobre si mesmo e explodisse logo em sequência. Então, Kami já era nível planeta pequeno. Piccolo, com certeza é. Então, até aí tá certo. Mas esse aqui, Versus Battles, pra mim... Minha opinião, ele pode discordar, ele tem a opinião dele, né? Que na minha opinião o Versus Battle não serve pra nada. Mas ele está certo no raciocínio de que o Piccolo jovem possa destruir uma lua, um planeta pequeno, com certeza. Hexatons de TNT. Por ele ser muito mais poderoso que o Piccolo da maior velho, que é 355 hexatons de TNT, a gente pode presumir que pelo menos ele tá no próximo nível de poder, que é 433 hexatons de TNT, nível planeta pequeno. Enfim, o último power-up que nós temos para a versão que a gente está usando é durante a luta contra Piccolo Jr. Após treinar com Kami, é dito em guias que Goku fica 2 vezes mais forte, ou seja, atualmente ele está com um poder de pelo menos 866 hexatons de TNT, o que ainda é nível planeta pequeno. Comparando os dois resultados, sim, o Goku é um pouco mais forte que o Conquista, mas os dois são nível planeta pequeno, e a diferença de energia não é muito grande, ou seja, é seguro afirmar que um... Exatamente, em questão de energia, potencial energético, sem dúvidas. Isso não é força física, isso é potencial energético. No caso do Conquista, é força física, porque o potencial energético dele se manifesta na forma dos seus golpes e energia cinética gerada por impacto dos seus golpes. Já o Goku com ataque de Ki é ataque de Ki. É um potencial energético, não é força física. E nesse ponto, em potencial energético, os dois estão bem parelhos. Um conseguiria machucar o outro em combate. Agora vamos para o quesito velocidade. E é nesse quesito que o Conquista finalmente se destaca. Porém, antes de chegar no Conquista, vamos primeiro analisar a velocidade do Goku. Para começo de conversa, Goku desde pequeno já demonstra uma agilidade completamente sobre-humana. Personagens comparáveis com Goku naquela época, como o Mestre Kami ou Kuririn, são capazes de fazer batalhas inteiras antes que a audiência consiga reagir, o que já é uma velocidade completamente absurda. Porém, o Goku se destaca em velocidade durante a sua invasão das Forças Armadas Red Ribbon. Foi justamente nesse arco, enfrentando o General Black, que ele conseguiu desviar de um laser. Se a gente fizer o cálculo, isso dá mais ou menos 33% da velocidade da luz, considerando a distância que o laser estava dele. Isso é velocidade relativística, ou seja, velocidade próxima da luz. Geralmente, a gente não relativiza, considera o cálculo.
Ó, eu tenho já mostrado em shorts que a própria das enxutradas e da Pro Espanhol chamava isso de laser. Mas não se comporta como laser, se comporta como um blaster. Porque laser, ele simplesmente atinge o alvo. Vocês podem ver na scan à esquerda que ele mira, o raio vai, atinge e o Goku esquiva. Um laser instantâneo. Um laser não tem esse intervalo de tim, passa um tempo, opa, saí, pum. O laser não explode. Qualquer laser que vocês observarem, ele não explode. A característica do laser, ela é energética, ela não é cinética. Um laser, ele queima, ele vaporiza o que ele toca. E esse vaporizamento pode gerar uma explosão residual se o objeto atingido, por exemplo, tiver alguma coisa que entre em ebulição com aquela temperatura. Vai gerar um efeito de fumaça, legal, mas não vai explodir. A não ser que fosse, por exemplo, água, e o vapor da água vai gerar uma explosão de vapor. Mas uma parede? Difícil. E sim, isso se comporta como blaster, que é plasma. Plasma não tem velocidade da luz. Por isso essa velocidade relativística, não está nem perto de velocidade relativística. O próprio mangá detalha isso, porque posteriormente este mesmo Goku que você está analisando vai precisar, depois de morto, depois de treinar mais algum tempo, lutar contra Raditz, morrer e caminhar pelo caminho da serpente com 1 milhão de quilômetros, e vai demorar meses para ele chegar até o planeta do Caio do Norte. Meses. Isso não dá 33% da velocidade da luz nem aqui nem na China. Em lugar nenhum. Se ele tivesse 33% da velocidade da luz, ele levaria alguns minutos se vacilar. No máximo. Com 33% da velocidade da luz é muito rápido. E não, o Goku não tem isso aí. Infelizmente, nesse ponto, não, isso é um blaster. Se comporta como um blaster. Tanto que os próprias armas da Força Ardibble disparam blasters. Era muito parecido com o que estava em alta na época, que era Star Wars. A Akira segue muita inspiração de várias e várias obras do cinema americano, incluindo Star Wars. É por isso que você tem blasters, mais pra frente você vai ter arma que disparar, raiozinho, etc. A Akira sempre se inspirou no cinema americano. Então, não, isso não é velocidade da luz, nem 33%, nem 10%, nem nada. É a velocidade necessária para escapar de um plasma, de um blaster. Coisa que personagem de Star Wars, que não é um grande velocista como o próprio Darth Vader, faz assim, ó, com o sabre lá. Para o blaster com a força. Vamos lá. Isso dá mais ou menos 33% da velocidade da luz, considerando a distância que o laser estava dele. Isso é velocidade relativística, ou seja, velocidade próxima da luz. Geralmente, a gente não considera multiplicadores de força como multiplicadores de velocidade. Porém, nesse caso, nessa luta específica, o Goku vai precisar de toda a ajuda possível para conseguir o valor mais alto possível. Ou seja, vamos aplicar todos os multiplicadores de força que fizeram ele se tornar planeta pequeno e aplicar em velocidade também. Afinal, o Vegeta falou que quando a sua força aumenta, sua velocidade... É óbvio que quando o seu perfil completo geral aumenta, sua velocidade aumenta junto. Se você aumentou essa capacidade de luta no geral, sua velocidade, resistência, força, vigor, capacidade de luta, tudo aumentou. Natural. Mas não é na mesma proporção. Por isso que não se considera. Mas você tá certo em falar que normalmente não se considera, porque normalmente tá certo. Mas se você tá dando uma colher de chá pro Goku, legal, boa colher de chá. Ainda não vai adiantar muita coisa, porque o cálculo não bate, o laser não é laser, é blaster. E, bom, legal que, vamos supor, só supor, que você está correto para dar uma continuidade no seu vídeo, mas vê que a análise tá ok por enquanto. Alguns detalhes, mas tá ok. Naturalmente aumenta também. Agora, se a gente aplicar todos os multiplicadores, a velocidade do Goku pequeno para o Goku adulto aumentou em mais ou menos 30 vezes. Ou seja, ele está 9 vezes mais rápido do que a luz. O que não é nenhum absurdo, considerando que antes, durante a sua luta contra o Tenshinhan, o Goku... Bom,
A gente sabe que eu já tenho uns shorts sobre isso. Vou deixar os shorts aí na descrição. A luz chegou no Goku antes dele pegar os óculos. Porque o que cega não é a velocidade, é a intensidade da luz. Dica: velocidade da luz não cega ninguém. Intensidade da luz, sim. Porque a intensidade vai ofuscar a sua pupila, fazendo com que ela se contraia. E aí ela se contraindo vai ter dificuldade de absorver um grau certo de luz, até que essa luz se cesse e a pupila se dilate e volta ao normal. E a gente sabe que essa não foi a primeira vez que o Goku viu um Taioken na vida. Ele já sabia o que ia acontecer, por isso que ele pegou os óculos. Tá tudo nos shorts. Assistam shorts. Deixa like lá também. Vamos lá. Goku pequeno conseguiu desviar de um Taioken e pegar um óculos antes que a luz atingisse os seus olhos. Ou seja, a ideia de Goku clássico ser mais rápido que a luz não é nada absurda. Ainda assim, 9 vezes mais rápido que a luz é um resultado que não vai importar nem um pouco pro Goku. Porque agora vamos analisar a velocidade do Conquista. Analisar a velocidade do Conquista é um pouco mais fácil do que a do Goku, já que o Conquista se escala a um personagem mais lento do que ele, que tem um único feito de alto nível. E como vocês provavelmente estão pensando, sim, é o feito do Nolan atravessar sistemas solares inteiros em apenas uma semana. O que, sim, é velocidade de voo, mas diferente da animação, nos quadrinhos a gente tem muitos motivos para acreditar que a velocidade de combate e de reação dos Viltrumitas. Sim e não. A velocidade de voo do Nolan no espaço sempre vai ser muito maior. De qualquer personagem, a velocidade de qualquer personagem de voo no espaço sempre vai ser muito maior que a sua velocidade de combate. O Nolan não tem a mesma agilidade do Goku e de outro lutador marcial, a mesma agilidade de sair, esquivar e, sabe, trocar golpe. Não tem essa mesma agilidade. Mas ele tem uma velocidade absurda. Absurda o suficiente para fazer coisas que não acontecem em Dragon Ball. Que é o que eu falei no vídeo da Escola Tartaruga, onde o Nolan tá aqui, Chicago, dá um murro no Mark que vai parar no Everest do outro lado do globo e no segundo seguinte tá aqui. Coisa que o Vegeta, já após várias sagas de Super Saiyajin, etc., após tudo que você imaginar, demora 5 segundos para fazer. E é um Vegeta muito mais rápido do que o Goku era nesta análise. Mas assim, não, os Viltrumitas não têm velocidade de voo igual a velocidade de combate. É parecido, pouco, mas não chega nem perto da velocidade que eles conseguem desenvolver no vácuo do espaço. Onde não tem atrito, onde não tem arrasto, onde não tem gravidade, onde não tem nada puxando ele para trás e onde cada vez que ele acelerar, ele continua acelerando conforme a inércia. O corpo em movimento tende a se manter em movimento. Se você está aqui a 10 km, aqui você está a 20, aqui você está a 40 e você parou de acelerar, ok, você continua a 40 até você voltar a ter aceleração de novo. Ou seja, se ele está com 10% da velocidade da luz, 50, 90... velocidade da luz aqui, e ele parou, ele continua na velocidade da luz aqui porque não tem nada puxando ele para trás. Se ele aumentar isso 2, 3, 4 vezes para frente, ele continua ganhando velocidade, indiferente de nada, porque nada vai afetar ele tá no vácuo. Entendeu? Vácuo é uma coisa maravilhosa para aumentar a velocidade. É por isso que a maioria dos personagens que voam no vácuo do espaço são tão rápidos. Mas o Nolan já demonstrou que ele tem uma velocidade sim. Se escala sim com a velocidade de voo que eles têm. Isso é dito não só pelo próprio quadrinho, como a gente tem feitos do Conquista que indicam que ele consegue reagir a coisas na mesma velocidade que seu voo. Como por exemplo, quando ele perseguiu. O quadrinho menciona reflexo, o que não é exatamente velocidade. Reflexo seria agilidade, etc. Mas é um bom reflexo. E destruiu uma nave que pode atravessar o espaço tão rápido quanto um Viltrumita. Isso prova que ele pode mudar de direção e conseguir atingir um objeto a essa velocidade. Então é indiscutível que ele escala sim para a velocidade de voo dele. Então vamos analisar o feito do Nolan e comparar com o Conquista para saber exatamente o quão veloz ele é. Nos quadrinhos, é dito que Nolan atravessou em 7 dias o planeta Terra até o superaglomerado de Virgem, que fica a 65 milhões de anos-luz da Terra. Ou seja, em apenas 7 dias, ele atravessou 65 milhões de anos-luz. Fazendo a conta, isso dá uma velocidade de aproximadamente
2 bilhões de vezes a velocidade da luz. Ou seja, o Conquista é massivamente mais veloz do que a luz. Comparado com o Goku, é completamente injusto essa comparação. Foi por isso que eu falei que a velocidade do Goku não importava, já que o Conquista é muito mais veloz do que isso. E analisando a habilidade deles, nessa época o Goku não tinha uma gama de habilidades como ele tem hoje. Ele tinha a capacidade de soltar Ki invisível. A manifestação de energia luminosa através do Ki é um adicional que ele pode ou não escolher ou não fazer. Todo personagem com o uso do Ki pode ou não manifestar o Ki com brilho, com luz ou sem, dependendo da quantidade de Ki que ele vai utilizar para isso. Tanto que o Goku já fez isso várias vezes, Gohan, Piccolo, todos eles já fizeram isso sem necessidade de emanar luz. Voar e super força, praticamente os mesmos poderes de um Viltrumita. Além de, claro, habilidades marciais que os Viltrumitas até não têm. Como assim não tem? Os caras vivem milhões de anos, lutam com milhões de raças diferentes. Você acha que só tem Kung Fu na Terra? Talvez. Mas outras artes marciais existem ao longo do universo, porque arte marcial não é necessariamente só Kung Fu. Boxe, Krav Maga e etc. são tudo arte marcial e não necessariamente é Kung Fu. Por exemplo, os kryptonianos têm o Takmao, alguma coisa assim, que é uma arte marcial kryptoniana que o Superman também tem. Fora as outras que podem aparecer e com certeza aparecem ao longo das histórias. Então, assim, os Viltrumitas são exímios lutadores marciais, porque eles são feitos para guerra. A arte marcial é feita para combate. E eles combatem com o próprio corpo, ou seja, é para guerra. Então, sim, os Viltrumitas têm artes marciais. Mas não são especialistas, não focam a vida dele em treinar uma arte marcial específica, não. Eles são focados em combate. E aí a gente tem milhares no mínimo de anos de experiência. Milhares de anos. O Goku tem 50 no máximo, em toda a sua história. Um Viltrumita vai ter muito mais. Mas a diferença de velocidade é muito grande, não tem como competir. Goku nem veria de onde o soco veio antes de ser completamente humilhado em batalha. Devido somente à diferença de velocidade, o Conquista sem dúvidas leva essa batalha e derrota o Goku sem problema nenhum, assim conseguindo conquistar o planeta Terra e dar um novo lar para os Viltrumitas. Então é isso. Espero que você tenha curtido a análise de novo. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal se você quer ver mais. É isso, valeu, falou e tchau. Então, assim, o vídeo foi legal, foi interessante. Teve umas puxadas de sardinha pra cá, umas pra lá, normal, isso acontece. Mas, assim, de fato, o Goku contra o Conquista não dá jogo, não dá batalha. Se usasse o Vegeta, não dava. Então, assim, bom vídeo, deixa o like, curta, comenta, compartilha. Sigam o Dragão e apreciem o vídeo do rapaz também, legal, boa análise, mas alguns detalhes, mas nada que a gente precise se estender tanto. Valeu, pessoal, até a próxima. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o Dragão, valeu!